continuaremos nossa aula falando sobre bênção e maldição de Noé, porque nós sabemos que a partir de Noé se constitui um novo povo, e a partir da família de Noé é que se constitui a nova geração. E nós sabemos que Noé amaldiçoou Cã. Vamos dizer isso mais à frente, mas só para introduzir, Noé amaldiçoou um de seus filhos, e a bênção foi dada aos demais filhos. E essa maldição é carregada até os dias de hoje. Mas nós entenderemos que isso não quer dizer racismo. Não quer dizer questão racista. Porque muitos interpretam mal a passagem de Cã, a origem de Cã. E aí nós veremos mais aprofundado aos nossos estudos. Em Gênesis 9, a partir do versículo 20 até o 27, narra um episódio ocorrido com Noé, após sair da arca. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu na tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Essa história é muito interessante, porque nós vemos que a desonra à autoridade, a desonra à paternidade vai gerar consequências. Consequências que vão ser levadas por gerações. Na genealogia de Sem, constatamos que a bênção atribuída a ele gerou a promessa na vida de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Sem se tornou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós veremos mais aprofundadamente esse estudo sobre os filhos de Noé, mas eu vou deixar um início aqui com vocês. Segundo alguns historiadores, após o dilúvio, o mundo passou a ser dividido dessa forma: Jafé, pai dos europeus, persas e indianos; Cã, pai dos africanos; Sem, pai dos semitas, que são tanto judeus quanto árabes. Aqui também fala sobre as nações bíblicas descendentes dos filhos de Noé. De Sem descendeu hebreus, caldeus, assírios, alamitas e sírios. De Jafé descendeu gregos, trácios, citas, frígios, medos. De Cã descendeu cananeus, egípcios, filisteus, hititas e amorreus. Ou seja, o pior sempre ficou com Cã, né? Nós veremos mais aprofundadamente que a bênção inicial foi para Sem, a bênção do povo de Israel, e que Jafé carrega a bênção que foi dada aos gentios,
que através de Jesus Cristo foi aberta essa porta para os gentios. E Cã foi amaldiçoado, por isso que ele carrega uma geração amaldiçoada. Mas nós não queremos falar aqui que os africanos é uma nação amaldiçoada. Nós cremos que a bênção do Senhor nos acompanha, e eu sei que aquele povo é um povo sofredor. Talvez seja a maldição de Cã, talvez seja. Mas nós devemos saber que o amor de Deus está com os africanos também. Que Deus amou o mundo, que deu Jesus pelos africanos. E nós vemos nações piores porque entre as nações semitas, que vai ser os árabes, vão brigar com os judeus. Então, eles também terão seus problemas internos. Mas nós devemos levar esse amor aos africanos, né? Que é uma nação que carece do amor de Deus. Sobre Jafé estaria a bênção do Senhor também, porém este habitaria nas tendas de Sem. Quanto a Cã, se carregaria a maldição de seu pai sobre ele e sua descendência. Entre os descendentes, muitos inimigos de Israel se levantaram entre eles: jebuseus, amorreus, filisteus, cananeus, entre outros. Na maioria dos casos, os inimigos que se levantaram contra Israel eram das descendências de Cã. Essa é uma verdade. Vemos ainda da descendência de Cã partindo para Sodoma e Gomorra, que viria a ser destruída. Bem como vemos que Cuxi, filho de Cã, gera Nimrod, que ficou reconhecido como poderoso caçador, sendo o significado de seu nome rebelar. E acabou difundindo a idolatria após a sua morte, pois fizeram uma estátua sua para o povo adorar. Então toda essa maldição que carrega a humanidade, infelizmente, foi gerada a partir de uma maldição de um pai para um filho, que foi a maldição de Noé para Cã. E a idolatria, a partir de Nimrod, surgiu, né? E além da idolatria, os pecados de lascívia, de prostituição, de Sodoma e Gomorra, é carregado por Cã também. É como se fosse tudo de mal fosse para Cã, mas na verdade alguns vão entender que a maldição é hereditária mesmo, mas às vezes nós não sabemos explicar certas coisas que Deus faz no nosso meio. Nós queríamos entender por que a briga dos semitas, que são os árabes e judeus. São filhos da promessa, são filhos do mesmo Deus, mas aparecem pessoas para profanar o altar de Deus. Quanto aos árabes, que fariam parte dos semitas, vemos que através dos filhos de Abraão houve a divisão entre Isaque, filho da promessa, e Ismael. Ismael teve a promessa de que teria uma grande nação, como ocorreu. Porém, a da genealogia de Isaque veio o Messias, Jesus, Salvador da humanidade. É interessante saber que eles eram irmãos, Ismael e Isaque. Isaque era o filho da promessa, porque Abraão já era velho de idade e Deus fez aquela promessa para Abraão. E nós veremos mais disso posteriormente. Mas é interessante sabermos que os árabes também fazem parte dos semitas.
Na próxima aula nós continuaremos vendo sobre a bênção e a maldição de Noé.